Hoje, no episódio do Pode Virar Referência, é com uma mulher que transformou a forma como o Brasil fala sobre comunicação e liderança com propósito. A Neiva Justa é jornalista, diretora de comunicação, top voice no LinkedIn, criadora dos movimentos Líder com Neiva, Onde Estão as Mulheres, Aqui Estão as Mulheres, além de conselheira, autora e palestrante internacional. Ela acabou de voltar do Global Summit 2025 em Lisboa, onde compartilhou reflexões sobre equidade, diversidade e o papel da comunicação nas transformações que o mundo vive agora. E é sobre isso que a gente vai conversar: o propósito, liderança, esse legado e o futuro da comunicação. Neiva, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Júlia. Como você disse, eu sou a Nívia Justa, sou uma cearense, mãe de duas paulistanas, a Luísa com 22 anos e a Júlia com 20 recém-completados. Sou jornalista, moro aqui em São Paulo há quase 33 anos. E sou casada com o Eduardo, que é um carioca, engenheiro químico. Tenho 56 anos, muito bem vividos, com muito orgulho. E acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Com certeza. Ai, que legal. E é engraçado essa diversidade, né, de cultura entre você e seu marido. Eu imagino que já deva ter acontecido muitas coisas nesse sentido. E Neva, você tem uma trajetória impressionante, né? Mais de 30 anos em comunicação, passando por grandes marcas e agora como uma voz que inspira líderes, principalmente no LinkedIn. Qual foi o momento em que a comunicação deixou de ser apenas uma profissão e virou um propósito para você? Eu acho que, principalmente, Júlia, né, comecei minha carreira muito cedo e fiz sucesso muito cedo, né, aos 22 anos, a idade que tem a minha filha Luísa. Eu já era apresentadora de dois programas de TV ao vivo e era a colunista mais lida do Ceará. E eu vim para São Paulo para não casar aos 22 anos. Eu achava que o mundo era muito grande e tinha muita coisa para fazer e eu não achava que estava na hora de pensar em construir uma família. Para ser muito sincera, eu achava que não era possível conciliar a minha ambição de carreira com casamento e maternidade. E eu realmente só mudei de ideia 10 anos depois. Só eu casei, eu estava prestes a fazer 32 anos. Mas eu construí essa carreira muito focada em posições de liderança desde muito cedo. A minha primeira posição de liderança numa multinacional eu tinha 25 anos, fui ser gerente de produto numa multinacional de relógios. Depois eu fui para a Natura, fiquei quase 6 anos na Natura. Foi quando eu casei, tive a minha primeira filha e saí da Natura por escolha para ter um negócio próprio e ter um pouco mais de tranquilidade para criar minha filha e para ter uma segunda filha, que eu não queria ter uma única filha, já que eu tinha sido mãe. Depois de 4 anos eu voltei para o mundo corporativo e aí, isso era 2008. De 2008 a 2014, quando eu assumi a minha primeira posição de diretora América Latina na Goodyear, a comunicação continuava só o meio de trabalho, né? Então, só que em 2014 aconteceu uma coisa que eu não tinha nenhuma consciência. Ao me tornar diretora, eu entendi que eu era a primeira mulher naquela posição em 99 anos, naquela empresa, né? Nunca tinha havido uma mulher diretora América Latina na Goodyear até aquele momento. E foi a partir daquele momento que eu entendi que eu precisava usar a minha habilidade de me comunicar, de influenciar, de conectar pessoas a serviço de uma causa ou de causas, né? Hoje eu me defino como uma mulher de causas. Na verdade, foi a partir de 2015, então faz exatos 10 anos, que eu comecei a usar a minha voz, a minha habilidade de me comunicar para ajudar a transformar a realidade à minha volta. Eu acho que a gente tem essa capacidade. Cada pessoa tem a capacidade de, ao
ter consciência, ao transformar o seu próprio comportamento, a sua própria visão de mundo, você acaba transformando o mundo à sua volta. Ninguém é insignificante, ninguém é irrelevante. Então, e aí eu acredito de fato que se cada uma e cada um de nós fizer tudo que está ao nosso alcance, onde a gente está, com o que a gente tem juntos, nós vamos transformar o mundo num lugar melhor para as próximas gerações. Com certeza, comunicar é um ato de autoconfiança, né? Mostrar sua visão do mundo, né? E, Neiva, eu acho muito interessante o que você posta lá no LinkedIn, eu te acompanho já tem um tempo, isso é muito bacana. E quando você diz comunicar é um ato de liderança, o que que significa isso na prática? Especialmente em um mundo onde todos têm voz, mas poucos realmente se fazem ouvir, né? São ouvidos nesse mundo no online, principalmente. Antes de você responder, só vou pedir para você ir um pouquinho mais para trás, que o seu rosto agora ficou isso muito perto. Ah, Perfeito, tá bom. obrigada. Vamos lá. Eu sempre digo, Júlia, que não existe nenhuma empresa que não tenha pessoas e comunicação. Tudo que a gente faz no mundo, a gente faz por meio da comunicação. A grande, o ponto de virada aí é a gente ter essa consciência. Uhum, Porque a gente começa a se comunicar na barriga da mãe da gente, né? Quando a gente se estica, quando a gente chuta, né? Então, quando a gente se mexe, a gente está se comunicando de alguma maneira com a nossa mãe. Depois a gente se comunica por meio do choro, quando a gente nasce, quando a gente está com fome, quando a gente ainda não aprendeu a falar. Mas a comunicação ela acontece o tempo todo, e muitas vezes ela acontece muito antes da gente abrir a boca. Só que a gente faz isso no piloto automático, a gente faz verdade. isso sem nenhuma consciência. Então, comunicar como um ato de liderança é trazer para a consciência o impacto que a gente causa nas pessoas com a nossa comunicação, com o nosso comportamento, com a forma como a gente sorri, a forma como a gente anda, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se mexe, tudo comunica em nós, mas a gente não tem essa consciência. Então, isso é fundamental, você saber que você tem um poder e um impacto muito grande nas pessoas. E conscientemente trabalhar para que esse impacto seja um impacto positivo e não negativo. Verdade. Hoje em dia, as pessoas se confundem muito com isso, né? Entre visão sobre um assunto e também esse lado de passar um conhecimento ou alguma coisa nesse sentido para ajudar outras pessoas, né? Nesse mundo online. E é interessante porque esse evento que você foi, queria que você contasse um pouquinho pra gente do Global Summit 2025 lá em Lisboa, que você disse pra mim que você estava em viagem. Foi um evento que reuniu líderes e inovadores no mundo inteiro. Conta pra gente como que é esse evento? Por que que você decidiu ir pra lá? Esse evento é um evento que acontece a cada 3 anos e ele é um evento do setor de plásticos. E eu cresci no mundo dos plásticos. O meu pai era transformador de plástico. Eu brinco que eu praticamente nasci numa fábrica de plásticos. Eu trabalhei na empresa do meu pai lá no comecinho da minha faculdade, na área de exportação. Depois, o meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi numa petroquímica, cuidando da área de comunicação e marketing. E eu acabei casando com um engenheiro químico que a vida inteira trabalhou na área de plásticos, trabalhou em petroquímicas, hoje trabalha numa empresa de transformação de plásticos. Quando eu recebi o convite, eu achei muito oportuno aceitar, porque eu ia participar de um painel que ia falar sobre o processo de transição da sociedade em relação à economia circular, ao uso consciente dos plásticos.
E se tem uma coisa que sempre me incomodou muito é essa tendência que a gente tem de vilanizar o plástico. Se a gente tivesse consciência, e volto de novo para a consciência, da presença benéfica do plástico na nossa vida, da quantidade de inovação do ponto de vista de saúde, de proteção alimentar que o plástico nos trouxe, a gente não vilanizaria o plástico. O problema do plástico é a falta de educação que a gente tem em relação ao descarte. Ah Então, lá, tem gente que para não mim, tem consciência disso, né? isso, eu sempre digo, o canudinho não vai andando para o mar para entrar lá no nariz da tartaruga, né? Alguém jogou no mar e esse alguém somos nós. Então, para mim foi um convite muito interessante porque eu ia participar desse painel com outros 7 líderes globais do mundo todo. Então, tinha um colega da China, um colega da Turquia, uma colega da Itália, e entre outros para a gente falar sobre como que a gente empodera, nem gosto muito dessa palavra, mas era a palavra que estava sendo usada, os consumidores, ou seja, nós e a sociedade como um todo, para que tomem essa liderança e esse protagonismo de transformar essa realidade de fato. Uhum. Entender que cabe a gente, e esse foi muito, a fala que eu trouxe foi muito essa, assim, a responsabilidade é nossa. Não adianta, aliás, como tudo na vida, né? A É. gente tem que tomar conta e fazer com consciência e responsabilidade aquilo que está no nosso controle. O que está no nosso controle? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente se comporta, o exemplo que a gente dá. Então, eu quis levar muito, a gente falou, eu prioritariamente falei sobre isso. Como é que a gente engaja o consumidor, as pessoas, para que assumam, entendam, tenham consciência e assumam essa responsabilidade. Segundo, como é que a gente combate a desinformação, as notícias falsas, né? Então, quanto a gente precisa trazer fontes confiáveis, fontes checadas, fontes seguras, trabalhar com cientistas, trazer algo que esteja acima de qualquer suspeita em relação ao que é bom e ao que é ruim, no caso dos plásticos, Os né? dados, Então, né? trazer dados, exatamente isso. Vamos trabalhar com dados, não vamos trabalhar com opinião, porque opinião todo mundo tem a sua, mas a gente Uhum. precisa trabalhar com dados. E, obviamente, tudo que for de ruim, a gente precisa buscar maneiras, buscar formas inovadoras de tratar esse plástico, cuidar da circularidade, fazer com que ele, de fato, a cadeia seja sustentável, seja circular, que a gente faça o que for possível de biodegradável, o que for possível de reutilização do plástico. Então, a gente precisa muito fazer isso. Então, Hum. foi uma experiência muito bacana, né? Aprendi muito. Eu sempre vou para qualquer evento que eu me proponho aí com esse olhar muito curioso, com essa escuta muito ativa, com a observação na máxima potência, para garantir que eu vou não só, claro, entregar tudo que eu aprendi, né, devolver para a sociedade, mas que eu vá aprender também, porque é assim que a gente vai continua crescendo sempre, né, e se ressignificando. Com certeza. E nesse evento você disse que teve várias nacionalidades, né? Como que foi para Sim. você, ver a visão dessas outras pessoas nesse mesmo tema sobre plásticos? Tem uma diferença entre a nossa visão brasileira, entre o pessoal da China, da Itália? Como que foi para você estar nesse painel com outras nacionalidades? Foi muito gratificante porque eu percebi que a gente está olhando todo mundo para o mesmo lugar, Ai, que com as bacana. mesmas preocupações. Então, houve uma preparação para esse evento que foi muito bacana, que a gente se reuniu
por 2 semanas produzindo um documento que seria o documento final que nós entregaríamos para o mundo, né? Uhum. Então a gente produziu sobre vários critérios, discutimos exaustivamente jornalistas, acadêmicos, cientistas, produtores, transformadores, de como é que a gente se posiciona para de fato avançar nessa discussão baseada em dados, tratando de maneira responsável, observando quais são os desafios, que obviamente não tem nenhum setor que seja perfeito, então como é que a gente polui menos, como é que a gente trata os resíduos, como é que a gente educa a população e trazer essa responsabilidade para todos nós, como eu falei no começo. Então, ao final do evento, eu cheguei aqui na quarta de volta. Na quarta, a gente teve a última reunião para validar o documento e agora a gente vai publicar o documento, que a gente tem metas muito claras para os Uhum. próximos 3 anos até o próximo evento. Ah, que legal! Nossa, isso é muito bacana, porque realmente é um evento para colocar em prática, né? Então, isso é um significado muito bom. E nesse lado de transformação humana que vocês querem causar, né, durante essas práticas, você que já passou por algumas empresas aí, o que que você vê como diferencial competitivo das empresas que querem trazer essa capacidade de se comunicar? Porque tem empresas que trabalham com plástico, que foi aonde você entrou no painel, mas tem outras empresas querendo se comunicar com empatia, mostrar o propósito da empresa. O que que você acredita nesse novo diferencial do mercado que seja bom as empresas terem? Eu acho que isso se aplica para todas as empresas. É. A gente melhor aprende pelo exemplo. Então, por isso eu tenho quase uma obsessão de trabalhar com líderes, a alta liderança das empresas. Por isso eu criei o Líder com Neivia, que é o meu programa de conversas ao vivo, que eu tenho toda terça e sexta, sempre com um homem e uma mulher líder, que a igualdade de gênero é uma condição para mim, inegociável. Uhum. Então, há 5 anos eu converso com esses líderes, já estou. Amanhã eu vou fazer o programa número 422. Né? Nossa! Você tá há É, quanto tempo fazendo, Neiva? 5 anos, eu comecei em junho de 2020, no comecinho da pandemia. Nossa, e não perde nenhum encontro. Eventualmente, agora que eu fiquei fora, eu não Uhum. fiz, porque eu faço questão de ser ao vivo, né? Eu não faço, não deixo gravado, porque eu gosto da interação do ao vivo. E, e aí eu tiro um mês de férias. Então, geralmente, eles só não acontece Mais quando que eu estou de justo, férias. né? Mas o que eu estava te dizendo é que para mim, as empresas que melhor vão garantir a sua sustentabilidade, a sua inovação, serão aquelas que tenham líderes com autoridade e com uma reputação inquestionável e que eles dão o exemplo. Então, eles sabem do que eles estão falando, eles têm coerência no que eles estão falando, eles se mostram como seres humanos que têm dúvidas, que erram, que têm medos, que sentem. Eu sempre falo que o meu programa existe para mostrar para as pessoas, para inspirar e para esperançar quem quer entender quem são as pessoas por trás dos cargos, dos títulos, das empresas. Porque por trás de cada empresa tem uma pessoa líder, um ser humano, gente como a gente. Então o programa existe para mostrar como pensam, sentem e agem essas pessoas líderes. E toda empresa que tiver essas pessoas líderes, dando exemplo, com humanidade,
e coerência, ou como eu digo, com coragem, conteúdo e candura, essas empresas certamente vão conseguir atrair os melhores talentos, vão conseguir manter esses talentos engajados e felizes, orgulhosos do que fazem e vão garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo. Com certeza, eu concordo com cada palavra que você fala, porque hoje em dia na comunicação a gente vê que tem a comunicação que você fala no para o público ali, para quem vai consumir o seu produto, vai adquirir o seu serviço, ou tem a comunicação interna, né, da equipe, das lideranças que você mesma diz. E nessa parte é muito mais complicada do que você está divulgando ali para o pessoal, porque se a equipe não entende o propósito, o que que vocês precisam estar ligados, né? A pessoa não vai saber vender. É muito na parte comercial que a gente fala, né? O líder tem que passar muito bem qual que é o propósito, senão não converte ali. Então é muito É, interessante ver. e tem uma coisa, Júlia, e eu a vida inteira trabalhei gerenciando, né, Uhum, liderando, dirigindo equipes e áreas de comunicação em grandes empresas. E cada vez houve um tempo, lá quando eu comecei minha carreira, que a gente separava uma coisa da outra. Então, uma coisa era comunicação interna, outra coisa era comunicação uhum, externa. Você tinha gerente de comunicação interna, gerente de comunicação externa. Pareciam dois universos paralelos. À medida que a gente evoluiu e que cada um de nós, por meio da tecnologia, se tornou uma mídia, que, né, com o celular na mão você é uma mídia. Não existe mais o dentro e o fora. É uma coisa só. E eu sempre digo isso, até nas aulas que eu sou convidada para dar, eu digo o seguinte: a sua marca empregadora, que é o que você diz que você é para fora, se ela não conversar com a experiência do seu colaborador, que é o que ele vive lá dentro, a verdade que ele vive dentro da empresa, se ela não conversar, não vai dar certo. é. Você tem que trabalhar o tempo inteiro para diminuir a distância entre a sua marca empregadora e a experiência das pessoas na empresa. Porque uma coisa Quanto tá menor, interligada, né? quanto menor for essa distância, mais forte vai ser sua marca, melhor vai ser a sua reputação, mais talentos incríveis você vai trazer para sua empresa. Mas tem muita gente que ainda separa uma coisa da outra. E quanto mais você aproximar isso, melhor você vai ter as pessoas sendo embaixadoras naturais da sua Uhum. marca. É E os porque melhores embaixadores, os melhores influenciadores são as pessoas que trabalham para você. exatamente, eu ia falar disso, porque a pessoa que mais vende para você ou são seus clientes ou são seus parceiros, porque a indicação, a pessoa confia realmente nesse trabalho, né? Mas que bacana. E você comentou sobre os seus movimentos, e eu queria perguntar essa questão que você trouxe da equidade de gênero, né? No ambiente corporativo, você ainda acredita que tem essas resistências? Ou você acha que já melhorou bastante ou ainda tem muito para melhorar? Melhoramos, evoluímos bastante. Eu gosto sempre de trazer uma perspectiva histórica para que a gente não desanime, né? Então, vamos lá. A minha avó faleceu em maio, ela tinha 102 anos. Nossa. Quando a minha avó nasceu, em 1922, as mulheres não tinham nem direito a voto. Minha avó tinha 10 anos em 1932, quando a gente conquistou o direito ao voto e a se candidatar a um cargo político. Eu estou falando, né, dos últimos 103 anos. Em 1962, quando a minha avó tinha 40 anos, já tinha 12 filhos, foi promulgada a Lei da Mulher Casada. O que que era isso? Era uma lei que determinava que as mulheres casadas, elas tinham possibilidade
de ter autonomia, de serem donas das suas próprias vidas. Então pensa assim, até os 40 anos, a minha avó não podia ter conta em banco, não podia viajar, não podia trabalhar, entre muitas outras coisas, sem a autorização do meu avô. A minha avó era como se fosse uma propriedade do meu avô. Ela não podia ter autoridade sobre os filhos. Numa eventual separação, ela não tinha nenhum direito sobre os 12 filhos dela. E a gente está falando de 63 anos O atrás. Brasil é muito novo, né? Ele é muito recente, tem muita coisa para melhorar. Ai, meu Deus. A minha mãe, que hoje está com. Ela vai me matar, mas porque ela odeia que eu diga a idade dela. Minha mãe está com 80 anos. A minha mãe foi a primeira mulher da família dela a fazer faculdade. Porque até então, as mulheres não tinham direito de fazer faculdade. Elas eram criadas para casar, serem donas de casa, esposas e mães. E a minha mãe foi tudo isso, mas ela quis fazer faculdade. Então pensa assim, a primeira geração de mulheres que de fato entraram no mercado de trabalho é a geração da minha mãe, no começo dos anos 1970. Então a gente avançou muito, não existiam mulheres presidentes de empresa, não existiam mulheres cientistas, não existiam mulheres astronautas. Então, a gente avançou muito, sem dúvida. Mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, Júlia. Eu comecei os movimentos por conta disso, porque eu olhei para dentro de casa, eu tinha duas filhas, e eu dizia, essas meninas precisam encontrar um mundo mais generoso para elas. Elas não precisam ter que se desafiar a enfrentar tantas barreiras, tantos desafios, tanto assédio, tantas microviolências quanto a minha geração e todas que me antecederam tiveram que enfrentar. Mas a gente, infelizmente, ainda tem que enfrentar muita coisa. Você deve ser da geração das minhas filhas, você sabe o que você vive todo dia. Já Uhum. não era para estar assim. Então, a É, gente avança numa velocidade muito menor do que a gente precisaria avançar. entendi. Mas eu não digo que é. Claro, existem lugares onde há resistência, mas não é uma coisa pré-estabelecida conscientemente. Eu falo sempre que não é uma luta nós mulheres contra os homens. Os homens são os nossos maiores aliados. Uhum. E eles são tão vítimas quanto nós, porque esse mundo foi entregue para eles de mão beijada desse jeito. É o mundo que eles conhecem. Então, nós temos um papel também de desconstruir esse mundo junto com eles e trazê-los para perto, para que eles entendam que um mundo melhor para meninas e mulheres é um mundo melhor para todo mundo. É verdade. E com essas líderes que você, comunicou, como que elas podem equilibrar essa força e essa vulnerabilidade ao mesmo tempo na comunicação, né? Especialmente em tempos de crises, em mudanças. Como que você acredita que alguma dica, assim, para a mulher que precisa passar por isso? Eu acho que a melhor dica é você fazer uma boa leitura de cenário. Você tem que saber muito claramente o ambiente que você está. E em que medida você precisa conciliar força, assertividade com humanidade e vulnerabilidade? Tem um livro, não tem uma receita pronta. A mais B é igual a C, não existe isso. Uhum, Tem um livro que eu adoro, que chama Liderança Shakti, que foi escrito pelo Raj Sisodia e a Nilima Bhatt, que são, o Raj é um dos criadores do capitalismo consciente, em que eles dizem o seguinte: as lideranças de futuro, e eu digo do futuro, são aquelas que conciliam as características maduras do masculino com as características maduras do feminino, que estão presentes em todas as pessoas. Homens e mulheres têm características masculinas e características femininas. Qual é o grande desafio? Até hoje, o mundo do trabalho, o mundo das grandes corporações,
sempre priorizou as características do masculino. Poder, força, assertividade, coragem, são todas consideradas características masculinas. Só que o que, a meu ver, hoje a gente chama de soft skills, né? Que de soft não tem nada, essas habilidades socioemocionais, elas são muito afloradas na gente, nas mulheres. Por uma questão histórica, sociocultural, a gente desenvolveu essas habilidades por uma necessidade, porque a gente gera a vida, porque a gente cria a vida, a gente cria os filhos, né? A gente concilia os conflitos familiares, a gente cuida das pessoas. Então, essas habilidades atribuídas ao feminino, elas são muito bem desenvolvidas na maior parte das mulheres. Então, quando você junta isso, você traz o melhor dos dois mundos para as empresas, para o ambiente de trabalho. E homens e mulheres precisam desenvolver esses dois lados. Então, quando uma mulher traz esse lado dela, o melhor que ela tem, e ela concilia com o melhor que os homens têm, ela consegue trazer esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade, entre habilidades socioemocionais e habilidades técnicas. Né? É Eu como se sempre, o meu resumo fosse o sexto sentido, né, que a gente fala que a mulher consegue fazer. Mas a intuição é uma coisa que homens e mulheres têm, mas até bem pouco tempo a gente não falava de intuição, era quase um sacrilégio você falar de intuição, é parecia uma coisa verdade. esotérica, né? Uhum. Mas assim, a gente tem como trazer isso, a gente precisa trazer isso cada É. vez mais para o dia a dia, porque se não for dessa forma, Júlia, a gente está vendo o que está acontecendo, as pessoas estão ficando doentes, estão pedindo É. para sair. Exatamente isso. Quando a gente fala sobre competências, né, competitivas, a gente precisa ver o que, que nos torna únicos ali para aquele trabalho, para aquele lugar. E quando a gente fala de mulher especificamente, a gente vê que a gente tem que contornar um pouco mais e não ir nos pontos óbvios, né, que nem você falou de soft skills. Então, eu acho muito bacana essa visão sua, porque a gente tem que trazer esse lado feminino mesmo. Não colocar o terninho, se fingir no lugar de homem, mas totalmente ao Uhum. contrário, né? Pensando nesse lado. E sobre o seu movimento, o que que mudou desde que você criou esse movimento? Vamos lá. Porque eu acho que a Neiva mudou também, né? Depois de 5 anos. Totalmente, Teve que ir se atualizando, totalmente. talvez. Na verdade, o primeiro movimento, o Onde Estão as Mulheres, foi 2000, e comecei em 2016, então tem quase 10 anos. Nossa. E é, foi um movimento muito intuitivo, ó a intuição aqui falando. Eu estava muito incomodada que eu só via homem em todos os lugares, todos os eventos, todas as diretorias, todos os governos. Para onde eu me virasse só tinha homem. E eu ficava muito intrigada porque será que era só eu que estava vendo aquilo e ninguém estava enxergando, né? E aí eu comecei a postar, eu tirava foto, de novo o que eu digo, faça o que você pode com o que você tem onde você está. O que que eu tinha? Um celular que tirava foto, uma rede social e uma habilidade de comunicação. Então eu comecei a tirar foto e todos os dias eu postava uma foto com a hashtag Onde Estão as Mulheres. A foto só tinha homem. E isso meio que descortinou para as pessoas algo que parecia fazer parte da paisagem e ninguém estava enxergando. E desencadeou a fúria dos homens. Então, as mulheres me escreviam e pediam para eu, me mandavam foto, pediam para eu postar, e os homens queriam me matar. Né? Então, fui muito agredida, foi uma coisa difícil de gerenciar. Fui estudar comunicação não violenta para entender que aquela violência não era para mim, tinha mais a ver com a pessoa que estava me agredindo. E aí eu entendi que realmente eu estava numa posição que incomodava, porque eu estava todo dia cutucando, né? Escancarando uma realidade que ninguém queria ver. Sim. E aí eu pensei, bom,
Somos maioria, as mulheres, estamos em todos os lugares, temos mais tempo de escolaridade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Por que que a gente não é visível? E aí eu comecei a criar, aí eu comecei o Aqui Estão as Mulheres, que era para mostrar onde estavam essas mulheres. Então eu Sim, perguntava e eu respondia. E o Aqui Estão as Mulheres foi um primeiro movimento de sororidade, né? Porque era para evidenciar. Eu tinha muita mulher, como tem até hoje, mulheres que eu evidencio que eu não sei quem são, mas eu me apaixono pela história, pela coragem, pelo protagonismo. A minha curadoria ela é muito intuitiva. E esses foram os dois. O líder, e eles me transformaram profundamente, né? Me mostraram o quanto eu era corajosa, porque enfrentar a violência que eu enfrentei não foi fácil. É, entendi que aquela eram duas causas que eu precisava encampar, que eu tinha encampado e aí não tinha mais ponto de sim. retorno. E o líder Coneive, né, nos últimos 5 anos, ele começou, eu digo que ele começou como um movimento para eu manter a minha sanidade mental durante a pandemia, porque durante 2 dias eu falava com gente que não estava dentro da minha casa, de outros assuntos que não era só a pandemia. Mas É. depois eu entendi que era um devolver para a sociedade. Eu queria, de novo, como eu falei, que as pessoas se inspirassem e Uhum. mantivessem a esperança de que existiam líderes, homens e mulheres diversos, de todos os setores, de todas as orientações sexuais, raça, etnia, faixa etária, origem, que estavam fazendo a diferença, que tinham propósito, que estavam colocando a sua comunicação e seu exemplo com responsabilidade a serviço de uma transformação para um bem maior. Sim. E usando, eu sempre digo, usando o lugar de poder que ocupam para transformar a realidade. E aí foi um devolver de fato, para que o acesso que eu tenho a essas lideranças, por toda uma marca pessoal, uma reputação que eu construí nesses últimos 30 e poucos anos, que as pessoas pudessem também conhecer esses líderes e essas líderes que eu conheço e saber como eles pensam, agem e sentem, Que né? bacana. Então, E você sempre vai pegando diferentes pessoas em cada encontro. Que legal. E aí sim, já ativa esse lado de conhecer novas pessoas, né, Neiva? É muito importante. sim. E é Eu interessante, desculpa te cortar, é interessante você trazer esse lado de que antes só tinha a reunião de homens, né? O encontro de homens, e agora, o meu marido fala muito isso, o Gian. Ele fala: Nossa, agora só tem grupo de mulheres, onde que eu vou me encaixar agora, né? As mulheres tomaram posse dos encontros. Não, eu sou totalmente defensora do equilíbrio, da Uhum, equidade mesmo. Então, assim, e é muito curioso, Júlia, porque às vezes as pessoas chegam para mim cheias de orgulho, dizendo assim: Ah, no meu time só tem mulher. Eu falo, tá errado. Tem que ter diversidade. Se você só tem mulher, você não está representando toda a diversidade da sociedade, né? Então, eu defendo, eu não gosto de nada que exclua, ao nenhum extremo, né? ambiente, nenhum ambiente que seja excludente. Se só tiver homem, se só tiver mulher, se só tiver. Existe um momento, e eu já liderei, já formei grupos de afinidade, né, trabalho com diversidade, equidade e inclusão em muitos projetos. Existe um momento que é necessário você se juntar aos seus, que é um momento de acolhimento, é um momento de entender quais são os desafios, mas se você fica preso a esse grupo, onde só tem gente como você não avança, É, você não expande. Então, claro, tem um momento que é necessário formar o grupo, entender, depois você precisa se abrir para construir a rede que vai transformar a realidade para todo mundo e não só para o seu grupo. Então, tem é. lugar para todo mundo, sim, e eu acredito que é trabalhando com todo mundo de maneira colaborativa, com um propósito
comum que a gente avança. E falando em avanço, Neiva, quando a gente fala sobre o futuro, a gente fala bastante sobre a inteligência artificial, né? Que hoje em dia tomou conta dessa parte de comunicação, principalmente quando as pessoas vão pesquisar, né? O chat GPT virou o novo Google, as pessoas falam. E em questão dessas competências comunicativas que você falou, que precisa estar pronto para ouvir, estar pronto para falar, entender aonde que você está indo, né? Esse lado que você trouxe do ambiente que você está. O que que você considera indispensável para o profissional do futuro que vai trabalhar com comunicação? E já pensando nessa parte da inteligência artificial. Eu acho que a gente tem. Eu sou muito fã da inteligência artificial. Eu uso muito, sou muito curiosa, então eu testo tudo que é novo aplicativo que aparece, eu vou lá e testo para entender. Eu sempre fiz isso, né, com novas tecnologias e continuo fazendo para entender qual é o potencial, até onde vai, qual é o risco, né? Então eu testo muito comigo mesma nos meus projetos pessoais para saber e poder falar sobre. Eu acho que se você não testa, como é que você pode Eu orientar concordo. alguém se você não testou? Não existe isso, né? Então, eu acho que a gente tem que experimentar. Qual é o grande risco que eu tenho observado? As pessoas estão transferindo para a inteligência artificial o pensar. E o pensar tem que ser nosso. O senso crítico tem que ser nosso. O saber fazer pergunta, dar contexto e saber fazer pergunta, quem traz é a gente. Não é a inteligência artificial. Eu tive uma aula, antes de ir para Lisboa, eu fui para Barcelona, fiquei uma semana em Barcelona. Bom é que o sol tá batendo aqui, eu voltei a ficar branca. Gente, tô fazendo aqui, ó, vocês vão achar muito curioso, porque volta e meia eu fico assim, parecendo um fantasma, é porque o sol bate aqui onde eu tô. Daqui a pouco volta. Eu fiz um curso de uma semana de formação executiva na La Salle, lá em Barcelona, um programa muito bacana do IEL e do BIG. O IEL é o Instituto Evaldo Lodge, o BIG é o Boston Innovation Gateway. É, e eu tive uma aula espetacular com um professor só sobre inteligência. Um dos professores que a gente teve num dos dias é só sobre inteligência artificial. E ele foi assim brilhante na maneira como ele traduziu de uma maneira muito simples, né, o que é muito complexo. Ele dizia assim, gente, a inteligência artificial não pensa, a inteligência artificial não alucina, ela erra. Mas ela não alucina, porque ela não pensa. Ela é programada para fazer correlações. Só que a gente tem que entender qual é a correlação que a gente quer e se o que ela está entregando para a gente está fazendo sentido. Eu tenho Sim. visto muita gente delegar isso para a inteligência artificial. E aí o resultado é medíocre. O resultado é equivocado. Então, como líderes, como comunicadores, a gente tem que entender, eu pelo menos acredito nisso, que a inteligência artificial é um meio, é uma ferramenta, mas que a gestão, o pensamento, a estratégia que está por trás tem que ser dada por nós. Agora, se você não souber usar a inteligência artificial a seu favor para potencializar o que você tem de melhor e de único, aí você vai ficar para trás. É. Porque você vai ser substituída ou substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial para trazer para o mundo o que ela tem de melhor. É isso. Muito boa essa explicação dele, né? Ficou bem simples da pessoa entender. Sim, E sim. E você disse que você tem 2 filhas. Como que você passou por essa pandemia que você comentou já? Você teve que se renovar para poder não ficar só presa em casa, nesse mundo em casa, mas também no mundo lá fora. E hoje em dia, como que você, equilibra esse lado da Neiva profissional e da Neiva, mãe, esposa, esse lado pessoal? Tá cada dia mais fácil, Júlia, porque Ai, que bom! minhas meninas já são grandes, né? Já são mulheres, jovens mulheres.
Como eu disse lá no começo, eu achava que era impossível conciliar carreira, maternidade, casamento. E aos 32 anos eu casei, aos 34 eu tive a Luísa, aos 36 eu tive a Júlia. E eu tive que fazer muitos acordos com o meu marido, porque eu não sou daqui, nem ele, né? Eu sou cearense, ele é carioca, a gente não tem família por perto. Então, construímos uma estrutura e uma rede de apoio que permitisse que nós continuássemos com as nossas carreiras. Isso sempre foi muito conversado entre nós, que a minha carreira era muito importante, que eu não ia abrir mão da minha carreira para ser só mãe, Uhum. ou ser só esposa, ou ser só dona de casa. Então, desde o início, eu tive um marido muito parceiro, né? Eu brinco que o meu marido não me ajuda em casa, ele divide a responsabilidade comigo, porque quem ajuda em casa, como diz o meu amigo Reinaldo Bugarelli, é visita. Quem decide construir uma família, um lar, é corresponsável por aquela família e aquele lar. E assim nós tocamos, a gente vai fazer 25 anos de casado ano que vem, e assim a gente construiu essa relação com todos os altos e baixos que todos os casais, todas as famílias passam. Então, em determinados momentos, minha carreira estava mais em alta, em outros a dele estava mais em alta, e a gente vai se readequando, reajustando a rota. E isso eu acho que é uma dica muito importante para as mulheres que estiverem nos ouvindo aqui. A gente é muito demandada, que a gente precisa se posicionar, precisa negociar na empresa, precisa saber reivindicar, precisa se candidatar às coisas, mas ninguém lembra pra gente que a gente precisa negociar dentro de casa. Ninguém lembra que você precisa negociar de tempos em tempos, renegociar com seu parceiro ou com a sua parceira. Porque o contexto muda, a vida muda. A pessoa com quem eu casei há quase 25 anos não é mais a mesma. Eu não sou a mesma pessoa com quem ele casou. Nós vivemos 25 anos de histórias, de desafios, de alegrias, De de fases, né? comemorações, de fases, e isso precisa ser renegociado o tempo todo. E a Perfeito. gente, nós mulheres, não costumamos fazer isso. Nós assumimos que toda a responsabilidade da gestão da casa, dos filhos, tem que ser a gente que tem que fazer. Porque a gente acha que ninguém faz tão bem quanto a gente. Não, gente, o seu marido ou sua esposa vai fazer do jeito dele ou dela. É diferente, não tem um juízo de valor. Não é melhor ou pior do que você faz. É diferente. E quanto mais você confiar e deixar que ele ou ela façam do jeito dele ou dela, melhor vai ser essa gestão compartilhada. Que lindo. Muita dica boa, né? Para quem tem muito tempo de casado, vou adquirir. E para a gente ir finalizando, Neiva, eu queria saber que dica você daria para essas mulheres que têm que equilibrar a vida pessoal e profissional, mas que querem ter uma voz mais ativa, né, em ambos os lados, que eu acredito que a comunicação serve para todos os mundos, né? Eu diria o seguinte, Júlia, primeiro se conheça, saiba quais são os seus limites. Quais são suas habilidades? Em que você é boa? O que você é sensacional? O que é inegociável para você? Sabe? Porque se você não souber isso, como dizia lá o Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. É, Mas mais ainda do que qualquer caminho serve, você vai permitir que as pessoas passem do seu limite. Você vai permitir micro ou macro violências que vão te fazer mal, que vão drenar a sua energia, que vão impedir que você entregue para o mundo o que você tem de melhor. Então, e isso passa por autoconhecimento e à medida em que você se conhece, passa também por você observar o ambiente em que você está e entender qual é o caminho que você pode fazer? Sabe? Ser que nem fluida, que nem a água que vai contornando, mas com
o mínimo de sofrimento possível. Porque se tem sofrimento, está errado, né? A gente não veio ao mundo para sofrer. A gente veio ao mundo para brilhar, para entregar o nosso melhor. Então, tenta ter esse mínimo de fricção possível. Isso você só vai conseguir com autoconhecimento. E principalmente sabendo o que é inegociável para você, o que é valor e o que é valor inegociável para você. Senão você vai permitir que as pessoas passem do ponto e te magoem e te firam e façam você sofrer. E a gente não veio para o mundo para sofrer, a gente veio para brilhar. Exatamente. Que lindo, Neiva. E para finalizar, o que que te faz referência hoje? Hoje a gente vê que você tem toda essa posição como líder e como com várias conquistas, como líder de movimento também. E a gente costuma dizer aqui no nosso podcast que não precisa ter milhões de seguidores para ser uma referência, né? Então, o que que te faz referência hoje? Você fala do ponto de vista de movimento, de pessoas, em que aspecto? Hoje em dia, ser uma referência para mim é quando as pessoas fazem a diferença, mesmo na família. Então, você já faz muita referência dentro da sua família, mas hoje em dia você leva para cada vez mais pessoas. E o que que você acredita que seja o seu ponto de destaque como referência? Eu acho que o que eu mais escuto, é a minha coragem e a minha autenticidade, que são duas coisas que eu nunca perdi, né? Na verdade, eu vim a ter consciência de que eu era uma mulher muito corajosa, de tanto que as pessoas me falavam, porque eu não tinha essa consciência. A autenticidade, eu sempre tive muita Legal. consciência de que eu era uma pessoa muito autêntica. Eu nunca me deixei masculinizar. E olha que eu tive muita pressão para me masculinizar, para deixar de usar o meu batom vermelho, os meus acessórios gigantes, as cores que eu amo, o cabelo curto, vermelho, né? Quando toda mulher tinha um cabelão, eu tinha um cabelo curto. Então eu sempre sustentei muito isso, mas sustentei sem nenhuma dose de sofrimento. Essa sou eu, Que legal. né? Você não vai encontrar, você vai me encontrar aqui, você vai me encontrar na academia, você vai me encontrar no supermercado, você vai me encontrar no aeroporto e eu serei exatamente essa pessoa. Eu não Que tenho bacana. duas versões, né? Você vai É, me hoje em encontrar no dia é LinkedIn. difícil, né? É, Porque tem é. gente que tem um rosto em casa, um outro rosto na empresa. Não, Então não, é eu não tenho, complicado. eu não sou um personagem, eu sou eu. Então, eu acho que o que eu melhor entrego para o mundo é essa coragem, essa autenticidade, e eu acho que um amor pela vida, pelas pessoas e um otimismo de que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que eu digo que eu sou hoje, eu sou uma otimista realista, né? Eu já fui uma otimista muito sonhadora, mas à medida que o tempo vai passando, a gente tem que ser realista. Então vamos lá, vai dar certo. Eu digo, Júlia, que o meu lema é assim, o que diz a música. Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Então vamos, que eu ainda tenho 50 anos pela frente, tem Com muito trabalho. certeza. Lindo. Parabéns por essa trajetória que você vem conquistando, Neiva. Realmente foi muito boa essa conversa. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Foi uma aula muito sobre liderança, humanidade, ter realmente essa posição que você quer adquirir, né? Dá para sentir o quanto a sua trajetória é guiada por esses valores que você comentou. E quanto você inspira outras mulheres e líderes também a encontrarem a própria voz. Então, para quem está ouvindo a gente, esse episódio e quer entender como transformar essa comunicação em impacto, segue a Neiva. Neiva, onde que a pessoa te encontra hoje? O melhor jeito de me encontrar é no LinkedIn, Neiva Justa, não tem duas. Eu falo que eu sou predestinada, né, a ser justa, já vi no sobrenome. Se quiser acompanhar o programa, o Líder com Neiva, é só entrar no YouTube, Líder com Neiva, que você vai achar, tem todos os episódios lá, né?
Eu tô também no Instagram, no X e no TikTok, mas aí é muito mais uma coisa mais leve, mais foto e tal. Não faço muito conteúdo lá, mas no Instagram e no X é Neivia, só Neivia, eu sou igual a Madonna, arroba Neivia, e no TikTok é Neivia Justa. Então é o jeito mais fácil de me Perfeito. achar. Muito obrigada, Neiva. Foi muito bom. E para quem está ouvindo esse episódio, querem ouvir mais sobre o movimento da Neiva, acompanha ela lá no LinkedIn, que é um material muito bom. Eu acompanho, eu adoro. Então eu quero agradecer por quem está ouvindo esse podcast e para quem quer deixar alguma dúvida, algum insight, entre em contato com a gente. E hoje em dia, ser uma referência é o que a gente comentou aqui, é o que transforma o mercado e o mundo ao mesmo tempo. Então, Neiva, muito obrigada por esse episódio. Obrigada a E você pelo convite. muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio do Pode Virar Referência. Um beijo, gente. Foi uma delícia.